Oficina das Manas convida. Oi, gente, eu sou a Gisele. Oi, eu sou a Tamires. Oi, gente, eu sou a Mariana. Oi, gente, eu sou o João Gabriel. No nosso programa de hoje, nossa convidada especial é a Ellen Nizinga. E o nosso tema do podcast de hoje é Escrita Poética por Ellen Nizinga. Bom dia, Ellen. Seja bem-vinda. Bom dia, galera. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos nessa, vamos falar um pouco sobre escrita poética, rap, música e afins. Bom, vou começar apresentando a nossa convidada. Ela é cantora e compositora de rap e R&B, carioca, tem 30 anos e há 6 vem atuando como rapper. Com singles diversos e parcerias que vão do rock à música instrumental, em 2018, a artista ganhou o concurso Leves vs Laboratório Fantasma, Original Studios. Em 2019 lançou, com uma estética afrofuturista, o seu EP de estreia, Nizinga Mbandi. Em 2021, lançou seu segundo EP, intitulado Coragem é Realmente Urgente, para refletir sobre o contexto político, econômico e sanitário provocado pela pandemia do coronavírus. Oi, Ellen. Gostaria de começar te pedindo para nos contar um pouquinho sobre como você começou a sua produção poética, quando e como que surgiu o seu interesse em escrever, em consumir e produzir a sua poesia, música. Fala um pouquinho pra gente. Cara, foi basicamente com rap. Antes do rap, de eu começar a fazer rap, eu achava que a escrita, seja a poesia, seja a composição mesmo de uma música, fosse algo muito distante. Eu achava que eu não poderia ser capaz de produzir algo desse tipo. E também a poesia em si era algo muito distante, eu não curtia muito, porque as referências de poesia e de poetas que eu tinha eram referências mais clássicas, né? E para mim não era tão interessante, porque eu, enfim, pela minha passagem, né, pela escola, a gente não foi muito incentivado a desenvolver esse lado, pelo menos as escolas pelas quais eu passei. Então, quando tinha alguma coisa sobre literatura, sobre poesia, era uma coisa bastante clássica e que não dialogava com a minha realidade, então eu não conseguia me identificar, né? Mas depois que eu comecei a fazer rap, eu percebi que, na verdade, aquilo que eu estava fazendo não era uma poesia. Foi uma questão, assim, eu acho que de autoconhecimento mesmo, né? Conforme eu fui praticando, executando a arte do rap, eu fui descobrindo em mim potencialidades dentro da escrita que antes eu imaginava que não existia, né? Então foi um processo muito de autodescoberta mesmo. E quando que você começou a fazer o rap? E nos fala também um pouquinho sobre o que te motiva para criar, o que mais te inspira. Então, eu comecei a fazer rap oficialmente em 2015. Por que oficialmente? Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito musical, né? Porque eu sempre cantei na igreja, então já passei por bandas, por corais. E 2007, 2008, por aí, eu participei de um grupo de rap, mas eu não fazia o flow, né? Eu fazia mais a parte melódica, fazia mais o refrão e tal, aquela parada assim. Cheguei até a fazer uma música na época, mas era um rap gospel, tá ligado? Aí depois a banda se desfez, aí depois eu fiz outras paradas e tal. Aí 2015, foi 2014 na verdade, eu entrei num pré-vestibular comunitário e lá era uma galera bem assim combativa da cultura. Então tinha vários espaços que eles incentivavam essa coisa das artes, né? Tinha um sarau, tinha um cine debate e tudo mais. Tinha vários eventos culturais. E aí, no meio de tudo isso também, eu comecei a criar uma consciência mais crítica. Meio que reacendeu, foi uma coisa muito natural, assim, reacendeu uma vontade de usar a música como uma forma de expressão e de tentar passar alguma ideia positiva
Eu lembro que na época, a primeira vez que eu fiz o rap, um rap mesmo, ou esse meu retorno para o rap, foi quando eu fiz a música sobre o assassinato da Cláudia Silva Ferreira e do menino Patrick Ferreira, né, que foram assassinados pela polícia militar e tal. E eu lembro que aquilo me gerou uma comoção muito grande, aí acabou saindo uma música, aí eu mostrei para uns amigos meus e eles curtiram e tal. E aí fui indo, fui fazendo uma música, fazendo outra, fazendo outra. No começo foi uma parada muito assim de, mais eu acho de, como uma forma assim de colocar meus sentimentos pra fora, como uma forma de, como é que se fala, gente? Me fugiu a palavra aqui agora. Mas não tinha nenhuma pretensão de ser uma profissão ou algo do tipo. Conforme o tempo foi passando, que eu fui tendo essa vontade de transformar isso numa carreira, né? Porque eu fui evoluindo essa habilidade de rap e tudo mais, de escrever, de cantar. E o que me inspira, cara, como eu falei, eu sou uma pessoa muito musical, então eu tô sempre fazendo melodias, tô sempre pensando em alguns flows, algumas paradas para falar. Então, basicamente, é um processo muito natural. As composições geralmente giram em torno assim do cotidiano também. Eu gosto muito de trazer também referências da ancestralidade. Isso é uma coisa que me inspira bastante, eu gosto muito. Mas eu também gosto muito do que tá na moda, entendeu? Eu gosto muito do popular, do que é pop, na verdade. É uma coisa que tem me inspirado bastante também. Acho que é um grande desafio você unir os símbolos pop com os símbolos da ancestralidade, né? Com os nossos pensamentos, assim, pessoais, enquanto artistas, para você misturar isso tudo e fazer uma produção que seja interessante, que seja legal, que as pessoas curtam. É basicamente isso. Ellen, muito interessante assim ouvir, né, você falar dessa sua trajetória e de a gente perceber, né, como que vários equipamentos, né, que não vêm diretamente do Estado, mas são tão importantes, né, para determinados espaços, né? E você fala, por exemplo, da igreja, desse lugar de início, né, de conhecer aí algumas linguagens, também esse pré-vestibular comunitário, né, que é um marco também nessa sua carreira. Gostaria de saber, assim, de você, né, de se dentro aí, desde o início dessa produção até agora, né, você tem algum trabalho, algum projeto preferido, né, e por que é seu preferido? Cara, é muito difícil escolher uma, porque eu gosto de todas as minhas músicas, né? Que na verdade é como se fossem os meus filhos, né? E aí, se bem que tem pais que têm filhos preferidos, né? Então. Mas enfim, todas as minhas músicas são os meus filhos, que eu amo muito. Mas tem algumas que são preferidas porque foram marcantes, por terem significado algum tipo de virada, enfim. Por exemplo, Leões e Leoas foi uma música muito importante porque eu estava me desafiando a mudar um pouco a escrita, porque o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito visceral. A minha escrita ela sempre foi muito visceral e muito direta. E às vezes você. Porque eu sempre falei assim da realidade violenta, né? Do racismo e tudo mais. E eu entendi, chegou um determinado momento que era muito pesado para mim falar sobre isso, então eu estava nessa busca de tentar falar de uma forma mais suave sobre realidades tão violentas, né? E aí Leões e Leoas foi essa mudança, assim, de chave, digamos, que eu precisei fazer, né? Que eu me desafiei, enfim. Aí saiu essa música. Tem também Dia a Dia, que também é nesse contexto mesmo de falar sobre a realidade, só que de uma forma mais poética. E também porque é uma música que eu gravei pela Laboratório Fantasma, então é muito especial também por causa disso. E porque também eu acho uma música muito bonita, assim. É uma das composições que eu mais tenho orgulho de ter feito. Tem uma parceria que eu fiz com o El Efecto, um feat, não, o Monge o Executivo, eu gosto muito dessa música. Tem Sem Medo também,
que é uma música muito importante para mim, que eu fiz no momento que eu estava passando por determinadas questões, assim, interiores e exteriores. Então é muito importante para mim. Foi meio que um desabafo, né, cara, aquela música. Na verdade, eu acho hoje, eu vejo que é uma mensagem para mim mesma, né? Eu acho que seriam essas que eu destacaria, assim, que tem um significado muito, muito importante para mim, né? Que me marcaram, que eu tenho um carinho especial. Aproveitando um pouco que a gente até agora falou a respeito da sua inserção nesse mundo, nesse universo, como que você tomou gosto, se interessou. Agora, já dentro desse mundo, aí a pergunta que eu quero fazer, né? Já dentro desse universo produzindo, teve algum momento, algum marco importante, ou até mesmo decisivo na sua carreira? Evidentemente que a depender de quando a gente começa, né? Não necessariamente a gente vai ter um elemento, ou ainda, ao longo do tempo, esse elemento vai mudando. Então, se você tiver mais de um, também fica à vontade, claro. E como isso influenciou, ou, né, transformou a sua trajetória? Cara, tiveram alguns marcos, né? Porque, na verdade, é muito fácil você desistir quando você fala em ser artista no Brasil, porque é tudo muito difícil, né? Eu acho também que a gente tem um mercado que está em crescimento, eu acho, mas é um mercado que tem os seus limites, né? O mercado da música. Eu acho que a gente sofreu uma grande revolução com essa questão da internet, né? Com tudo isso mudou radicalmente como as coisas são feitas, mas eu acho que a gente ainda tem muito que progredir. E fora isso, a gente não tem um investimento do governo, né? A própria sociedade não valoriza a classe artística. Você vê na própria fala das pessoas, a forma como as pessoas se referem aos artistas, né? No sentido de, principalmente uma galera mais à direita, né? Mais conservadora, como se fosse um bando de vagabundo e tudo mais, quando na verdade nós somos trabalhadores como qualquer outra classe, como qualquer outra categoria, né? Só que a galera não enxerga dessa forma, talvez porque não vê o corre da gente no dia a dia, mas eu acho também que falta um pouco de conhecimento de como funciona o mercado mesmo, né? Porque se você for parar para analisar alguns números, você vai ver que é um mercado, a indústria da música movimenta milhões, né? Então isso para a economia é muito importante, porque não é só a galera que tá lá, chega lá para fazer um show, tem toda uma estrutura por trás, né? Que é a galera da técnica, que são a galera que não tá aparecendo. Fora a galera que trabalha de alguma forma indiretamente no comércio, assim, por exemplo, num evento, você não tem só o artista e a galera da técnica, mas você tem a galera que está ali vendendo alguma coisa, e a partir disso é toda uma economia que é movimentada, né? Então a galera não tem essa percepção de como que o mercado musical ele é importante para a economia do país, né? Então nem o governo valoriza, nem a sociedade valoriza, né? Porque, enfim, eu acho que ainda falta a gente amadurecer nesse sentido. Então, é muito difícil você progredir, né? Você se manter firme nesse propósito de viver de música porque não tem incentivo. Então, com isso, por várias vezes eu já pensei em desistir, porque é muito complicado você ser artista independente no Brasil. Com isso, teve uns momentos que eu desisti e aí teve uns momentos que foram marcos assim que deram uma virada na minha mente, na minha carreira. O primeiro que eu guardo assim foi quando no começo, né, 2015, 2016 e tal, eu ainda não me sentia tão segura, não sabia se era isso mesmo que eu queria. Eu tinha muitas dúvidas sobre a minha capacidade,
sobre tudo, assim, eu não tinha muita referência também. Então, chegou uma hora que eu falei, cara, eu tô viajando, sei que nunca vai dar certo. Aí eu parei. Aí tinha uma galera que me chamava e tal pra cantar. Não tinha nada gravado ainda. Ou eu tinha, acho que eu tinha música, só a música da Cláudia. Mas uma parada super caseira, não era nada profissional. E aí eu parei. Aí um dia eu tava. Um amigo meu, até foi o Mano Teco, não sei se vocês conhecem da Proceder, é um funkeiro das antigas e tal. Continua em atividade até hoje, inclusive lançou um EP recente que tá muito bom. E aí ele veio conversar comigo. Ele sempre foi uma das pessoas que sempre me incentivou, falou, pô, mano, não para, você é muito importante, não sei o que, não sei o que. E um dia eu tava no Facebook, rolando a timeline, e aí eu vi um vídeo de uma mina cantando, que era Larissa Del Santo e tal. E, tipo, ela cantando assim me impactou de uma forma tão profunda que despertou em mim a vontade de voltar a cantar e de voltar a fazer música, né? Então esse foi o primeiro marco, assim, e a partir daí eu voltei e tal. E aí, enfim, fui fazer a parada. Um outro marco importante foi eu ter passado no concurso da Leves, Laboratório Fantasma. Isso me fez. Mudou minha mente completamente, né? Eu acho que ali foi a virada, porque eu pensei a minha carreira de uma forma mais profissional, entende? Eu comecei a criar a mentalidade de que eu tinha que profissionalizar a minha carreira. E com isso veio o primeiro EP. A partir dali, eu falei, cara, eu tenho que gravar um EP. Que aí foi da onde surgiu o Nzinga Band. Então foi muito importante. Talvez se eu não tivesse passado pela Laboratório Fantástico, talvez eu tivesse até desistido, talvez hoje eu não estivesse fazendo rap, talvez eu não tivesse um EP. Porque ao passar por essa experiência, eu falei, cara, se eu cheguei até aqui sendo ninguém ainda, entre aspas, né? Porque eu não tinha. Eu não era uma artista consolidada, eu não tinha grandes. Eu não tinha grandes lançamentos, eu nem tinha repertório ainda, e eu consegui passar numa seleção como aquela. Então aquilo me deu um gás muito forte e uma consciência, uma confiança de que eu poderia fazer qualquer coisa que eu me propusesse. Então foi muito importante para mim. E o terceiro marco foi a pandemia. A pandemia tem várias coisas ruins, né? A gente não tem show, a circulação fica mais complicada, várias pessoas morreram. Inclusive eu perdi parentes, né? Por causa desse negócio da Covid. Mas ela foi muito importante porque foi um momento que todo mundo parou, né? Agora tá voltando, mas foi um momento que a galera diminuiu o ritmo e começou a prestar atenção em outras coisas. E começou a refletir sobre. Pelo menos eu refleti bastante sobre várias paradas na minha vida, inclusive sobre a minha carreira. E comecei a me planejar, comecei a rever várias coisas. Então foi muito importante porque eu redirecionei o foco, entendeu? E agora, quando as coisas reabrirem de vez, eu tenho certeza que vai ser muito melhor, assim. Eu vou trabalhar de uma forma diferente que vai ser muito melhor. Ellen, seus relatos são muito ricos, assim. Principalmente por a gente estar começando uma nova fase da Oficina das Manas, que é as oficinas síncronas. Vamos trabalhar com alunos de escola pública, de diversas vivências, necessidade de se expressar, carências, que vivenciam preconceitos. E acredito que seu relato será uma inspiração para eles. Aproveitando, eu gostaria de perguntar se você sente algum preconceito em relação à sua expressão artística. Você comentou sobre essa dificuldade de ser artista no Brasil, né? Sobre o mercado da música. E se sim, como isso afeta o seu trabalho? Então, eu acho que preconceito tem pelo fato de ser um ritmo como o rap, né? Um gênero como o rap que vem da periferia. Então, sempre tem um preconceito por parte da sociedade, né?
como se o rap fosse algo menor, mas eu acho que a gente também está vivendo um momento que o rap está em ascensão. Eu acredito que daqui a alguns anos o rap ele vai ser mainstream. Ele já está virando isso. Porque no mundo meio que já é isso, né? É um dos... Eu não lembro agora se é o gênero mais ouvido, se é um dos gêneros mais ouvidos, mas a tendência é que dentro do Brasil também aconteça da mesma forma. Mas independente disso, de preconceito ou não, eu sigo fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. Enfim, eu não ligo muito para essas questões exteriores, até porque eu acho que já foi muito mais difícil, né? Pra galera, por exemplo, fazer rap na década de 90, era muito mais puxado. Hoje ainda é complicado, mas eu acho que é muito mais tranquilo, entendeu? Porque como eu falei, hoje em dia a gente tem a internet, então é muito mais fácil de você chegar na galera que, tipo assim, vai te receber e vai se conectar com você, então é mais tranquilo. Tem outro preconceito também, que é a questão do gênero, né? O rap ainda é um meio muito machista, né? Como todo lugar da sociedade, mais especificamente, é algo que tem que ser quebrado ainda dentro do rap, essa questão do machismo, de muitas vezes verem a música, né, a arte das mulheres ou das pessoas LGBTQIA+, como algo menor, ou até mesmo como se não fosse rap. Mas eu acho também que é uma coisa que com o passar do tempo vai ser quebrado a partir do momento que vierem mais artistas, né? Enfim, mulheres, LGBTQIA+. Inclusive, eu acho que a gente está tendo muito mais agora, né? Então, eu acho que está mais suave, assim. Perfeito. E quais dicas que você poderia nos dar para incentivar os nossos ouvintes que se sentiram representados pela sua história e que querem se inserir artisticamente no mundo? Então, para mim, o que pega mais é a estrutura, né? Claro que se você for falar com uma mulher trans, talvez ela te responda de uma outra forma, apresentando talvez até muito mais dificuldades. Mas como eu sou uma mulher cis, né, acontece de uma outra forma. E como eu te falei, eu acho que hoje em dia o rap tá mais receptivo às mulheres. É claro que, tipo assim, se você for falar na parte de produção, ainda tem muito que avançar, porque quem domina geralmente são os homens, né? Geralmente homens brancos e tudo mais. Mas hoje em dia dentro do rap, a gente tem muito mais minas produzindo, né? Então eu acho que com o decorrer do tempo é uma parada que vai melhorar. Mas esse lance da estrutura, né? De ser sempre uma dificuldade para você fazer uma música, para você fazer um clipe, para você fazer um show, é uma parada que eu acho que pega, tá ligado? Essa coisa do financiamento. Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim, porque os recursos, eles são muito escassos dentro dessa indústria. Até porque também a gente tem determinados... O tratamento, né, dado aos estilos no Brasil, aos estilos musicais, eles são muito diferentes, né? Então, por exemplo, você pega uma indústria, você pega o mercado do sertanejo, cara, a galera é rica, milionária, entendeu? Agora, se você pega o mercado do rap, é uma parada que já não rola com tanta facilidade, assim. Então, eu acho que o primeiro momento, o primeiro passo é você se permitir criar, entendeu? Eu acho que acho que o único comprometimento da pessoa, do artista ou da artista, tem que ser com a sua própria expressão artística, com o seu próprio trabalho, com a sua própria produção, porque é um processo também de autoconhecimento e de descobertas. Através da música eu descobri várias coisas em mim, várias potencialidades que eu achava que eu não tinha. E, em segundo lugar, eu acho que é determinação, é vontade também. Acho que tem que ter muita vontade. Então, eu acho que é basicamente isso, assim. Bom, Ellen, para manter assim, né, essa força de vontade, a gente acredita que você deve ter suas referências, né, suas inspirações,
E você comentou também em alguma outra resposta sobre como é interessante, né, trazer esses elementos da ancestralidade e também desse mundo pop, né, unir essas coisas. Queria que você falasse um pouco pra gente, assim, sobre quais são essas suas referências, né, tanto ancestrais como, né, mais atuais e pops, e o que é, assim, esse afrofuturismo, né, e como que você articula isso dentro das suas produções. Então, eu gosto muito da musicalidade afro-brasileira, afro-caribenha, africana. Eu acho que são importantes, né? Eu acho que são a referência viva dessa ancestralidade, né? O reflexo vivo no presente dessa ancestralidade. Eu gosto muito da diversidade também cultural dos povos africanos. Eu gosto muito da filosofia africana, né? Dos povos, né? Eu gosto sempre de estar estudando, de estar pesquisando para poder também ter essa contribuição não só no meu trabalho, mas também na minha vida, né? Porque eu acho que é muito importante a gente também conhecer outras perspectivas para que a gente possa pensar a nossa sociedade, a nossa vida, né? Às vezes a gente fica somente com um modo de pensar, só com uma visão e a gente está perdendo outras contribuições, né, que as populações indígenas podem trazer, que os povos africanos podem trazer. Então eu gosto muito de pesquisar sobre essas outras formas de pensar a vida, né, a sociedade, enfim. Eu gosto muito também, eu gosto muito dos griots. Ultimamente também tenho pesquisado sobre os griots africanos, né, que inclusive alguns ainda existem, alguns povos, né, algumas regiões da África ainda tem essa tradição ainda viva, que são basicamente pessoas de um determinado povo que têm uma responsabilidade de manter a história e a tradição dos povoados, das aldeias, enfim, da sua família, vivos, né? E tem diversas formas de você ser griot. Você pode ser um cantor, você pode fazer uma poesia, você pode usar a música, você pode usar um instrumento, tem várias formas. E eu acho isso bastante interessante, né? Essa coisa de você contar uma história para manter uma tradição viva. Eu acho isso bastante interessante, é uma coisa que eu tenho acrescentado no meu trabalho. Eu acho uma referência legal. Eu também gosto muito da mitologia dos orixás. Inclusive tem uma galera que produz assim, que usa essas referências para produzir uma parada mais pop, transformando essas referências em personagens de HQ. Eu acho isso muito interessante, né? Porque a gente tem várias referências de super-heróis, né? Como Superman, Batman, também tem os heróis gregos, né? O Hércules e tudo mais. E aí você pega um orixá e aí transforma ele num super-herói. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Eu acho isso muito incrível. Então é dessa forma, né? Eu acho que é você pegar histórias, uma música, elementos de determinada cultura e você pegar coisas que você gosta dentro da cultura atual, dessa cultura ocidental, e fazer essa fusão, né? E fazer com que seja algo que dialogue com a nossa realidade. Porque também não adianta você pegar algo de uma cultura que não tem nada a ver com a sua cultura e só porque de alguma forma reflete essa ancestralidade que você tanto admira e não dialogar com o restante da população, né? Isso só vai dialogar com você. Ou às vezes nem com você vai dialogar direito, né? Porque é um outro contexto, é uma outra realidade, enfim. Então, eu acho muito interessante essa fusão desses elementos, que é o que o afrofuturismo faz, né? Existem várias vertentes do afrofuturismo, várias formas de você enxergar e fazer o afrofuturismo, né? Esse movimento. Eu gosto muito da parte filosófica, que é basicamente você projetar a pessoa negra no futuro, né? Porque a gente muito mal tem um presente por causa do racismo,
e pensar em um futuro se torna ainda mais difícil. Mas com o afrofuturismo, a gente projeta, né? A gente coloca essas pessoas num futuro onde essas pessoas existem, né? Estão vivas, mas também estão vivas com dignidade, enfim, mantendo as suas tradições, as suas culturas. Eu também gosto muito da estética afrofuturista, porque ela, como eu falei, ela dialoga com esse universo mais pop, né? Que é você pegar elementos da ancestralidade, mesclar com elementos tanto do contemporâneo quanto com elementos futuristas, né? Aí tem uma galera que vai fazer uma parada mais afropunk, né? Misturado com cyberpunk, uma parada assim. E elementos também da tecnologia. Então acho que é muito interessante, assim, por isso também que eu quis trazer isso no meu EP, né? No meu primeiro EP. Por essa questão de pensar as pessoas, mais especificamente as mulheres negras, né? Porque o EP ele foi muito voltado para as mulheres negras. Pensar essas mulheres negras no futuro e com essa estética, né? Futurista, tecnológica, bonita, rica. Eu acho que é isso, né? Que o afrofuturismo tem a acrescentar. Agora, uma outra curiosidade. A gente falou, né, de alguns de marcos importantes ou marco importante dentro da sua carreira. E quer dizer, e agora essa curiosidade que eu quero saber pode ser que seja muito devedor, né, de algum desses marcos, desse marco, ou seja também mais um marco, né? Uma coisa que eu quero saber é o nome artístico, assim, de onde vem, por que você escolheu esse nome, se de alguma forma ele se relaciona com o marco da sua carreira mencionado anteriormente. O que você pode falar pra gente sobre? Então, depois que eu comecei, eu tinha um nome que eu achava que era muito comum, né? Que era o meu nome mesmo. E aí meio que eu botei Ellen de Araújo, só que, pô, cara, eu ficava super incomodada. Eu falava, caraca, eu tenho que ter um vulgo, eu tenho que ter uma coisa interessante e tal. Aí, beleza, fiquei mó tempão buscando, até que um dia eu conheci a história da rainha Nzinga Band, né, que é a rainha ali de Angola, né, no século XVI, se não me engano, que foi uma importante resistência contra as tropas coloniais de Portugal, né. E aí eu comecei a pesquisar sobre ela, comecei a conhecer a história dela, e foi algo que eu achei incrível, 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 exerceu um forte impacto sobre mim naquele momento. Até porque também eu estava formando ainda a minha consciência crítica, então ainda estava conhecendo diversas referências, assim, negras, né? E aí conhecer a Nzinga Band naquele contexto, naquele momento, foi muito importante, me impactou muito. E ela é uma personalidade, assim, incrível, né? Ela era uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito corajosa e era de fato uma liderança, né? Ela enfrentava Portugal tipo assim, de igualdade, entendeu? Ela não abaixava a cabeça. Aquilo eu fiquei muito impressionada com aquilo, né? Como uma mulher, naquele momento histórico, né? Poderia ter essa capacidade, assim, de enfrentamento. Aí eu falei, cara, um dia eu quero ser que nem ela, que nem a Nzinga. E aí eu achei esse nome interessante, né? Porque trazia essa ideia que eu queria, que era trazer referências africanas, né? Referências ancestrais para o meu trabalho. E tinha essa identificação pessoal também, essa admiração pessoal. E aí, ao adotar o nome dela, também tinha essa vontade de que, de alguma forma, um pouquinho dessa força fosse passada para mim. E aí foi basicamente isso, assim, a história do nome. Ellen, agora que a gente está caminhando para o final, a gente gostaria de saber quais são os seus
projetos futuros? Então, esse ano tem ainda, entre o final desse ano e o começo do ano que vem, tem um relançamento do EP Cru, Coragem é Realmente Urgente, só que deluxe, né? Com umas 2 faixas. Assim, eu não queria contar muito, assim, desse trabalho, porque é algo que ainda está em desenvolvimento e eu queria lançar um pouquinho, assim, com mais surpresas, né? Vai ter mais coisas, tem um projeto audiovisual para sair no âmbito desse EP Deluxe, mas o que eu posso adiantar é que tem esse EP vindo aí, Deluxe. Coragem é Realmente Urgente, que é um EP que eu fiz nesse contexto, né, da pandemia, para falar um pouco sobre todas as questões envolvidas à pandemia de coronavírus, mas também como uma forma de lembrar de que nós somos muito corajosos e corajosas, porque a nossa história é de muita luta, de muita resistência, e mais uma vez a gente está tendo que ter essa capacidade de ser resiliente, de não perder a esperança e de ter coragem para continuar lutando pelos nossos objetivos. Então, meio que uma segunda parte do EP vai vir nessa pegada aí. Então, gente, acompanhe aí as redes sociais da Ellen. A gente vai botar tudo na descrição desse podcast. E uma última pergunta. Eu, na verdade, lembrei, você começou a falar sobre heróis, né? Eu lembrei do ilustrador Alvas Art. Não sei se é assim que se fala. Mas ele ilustra o folclore brasileiro como super-heróis, né? Como personagens. E, enfim, toma essa recomendação. E eu gostaria de perguntar para você se você tem alguma recomendação ou de artista, de alguma obra, enfim, alguma coisa para os nossos ouvintes. Cara, eu vou recomendar, assim, na parte da música, que é mais a minha área, né? Então, a galera que curte rap, vou recomendar a Mona Brutal, que é uma mina trans lá de São Paulo, que é muito, muito, muito braba. É Monna Brutal, Mona Brutal. Recentemente ela fez uma participação na Pineapple, então a galera que acompanha os lançamentos da Pineapple, coloca lá no YouTube, que, cara, na minha opinião, uma das melhores MCs da atualidade. Só que é o que eu falei, né? Às vezes não encontra tanto adesão pelo fato de ser uma pessoa trans, né? E a sociedade ainda tem muita dificuldade de lidar com questões de gênero. Mas, assim, é uma mina que eu acho que ainda vai crescer muito e que vai. Enfim, ela é muito braba. Conheçam Mona Brutal. Ellen, a gente agradece muito pela sua participação, pelo tempo que você dedicou para estar aqui com a gente hoje. É muito inspirador te ouvir, né? Só que a gente pode desejar muito sucesso nessa sua trajetória, né? A gente conhecer um pouquinho, né, do seu trabalho, a gente vem pesquisando algumas coisas aí nas redes, recomendamos. E é isso, né? Mais uma vez, gratidão demais por tudo isso aí que você pôde trocar com a gente. E a gente se encontra por aí. Um abraço, valeu mesmo. Muito obrigada, Ellen, pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada, Ellen, pela sua participação aqui no nosso podcast Oficina das Manas Convida. Muito bom ouvi-la e sucesso. Parabéns. Ellen, muito, muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi um prazer enorme estar com você aqui hoje, conhecer mais do seu trabalho, perceber todo esse movimento cultural, artístico. É impressionante conhecer o que te leva a tomar as suas decisões ligadas à sua poética. Foi muito satisfatória essa conversa mesmo. Muito obrigado, Ellen, e a gente fica por aqui. Claro, não sem dizer que estamos aí para nos esbarrar depois da tão almejada vacinação em massa. Obrigado. Gente, eu que agradeço por essa oportunidade de estar divulgando meu trabalho, de estar trocando essa ideia.
E em breve a gente se vê nas ruas, né, cara? Todo mundo vacinado, fazendo aquela aglomeração que a gente gosta. E é isso aí, tamo junto.